Hoje, mais uma feira de carreira, é um momento que passa muito rápido, porque a gente vai ter uma hora aqui com as nossas colegas, né, as colegas convidadas de hoje. Então, quero também agradecer a nossa intérprete, a Aline, que está com a gente aqui, intérprete de Libras. O João está na nossa parte técnica, fazendo aqui o nosso encontro, o nosso evento acontecer, né? Quero também pedir para vocês que, no primeiro momento, que vocês, eventualmente, quem não conheça aí a empresa, né, ouça bem as colegas, né, o que elas têm para dizer, porque sempre trazem informação muito bacana para a gente. E também depois vocês fiquem à vontade para mandar suas perguntas ali pelo chat, né? Porque elas vão respondendo individualmente, ou talvez alguma pergunta que seja de interesse geral, elas podem responder para todo mundo aqui também, né? Então é isso. Pessoal, então, sem mais demoras, né? Como nós costumamos dizer, quero dar as boas-vindas aqui para Raquel e para Mari, para Mariana, né? Aqui da Neo Energia, uma empresa muito bacana que está com a gente hoje para falar desse processo de inclusão e para falar um pouco das oportunidades, das vagas e também contar um pouco da empresa, eventualmente, né, para quem não conheça tanto. Então, Raquel, boa tarde, obrigado. Mari, boa tarde, obrigado. Fiquem à vontade aí para se apresentarem, para dar uma boa tarde para a gente. Maravilha, obrigada, Renato. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Raquel, da área de recrutamento e seleção da Energia. Eu estou no Rio de Janeiro, na nossa holding, né, que é uma das nossas estruturas aqui no Rio. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos pretos, lisos e longos, na altura da cintura, mais ou menos. Eu uso um óculos de grau com armação rosé. Estou vestindo uma camisa polo verde com a logomarca da Neo Energia. Estou com um fundo aqui desfocado, um pouco marrom, né, mas desfocado, tentando desfocar um pouquinho. Sou especialista da área de recrutamento e atuo nessa área desde 2010 aproximadamente. E na Neo Energia eu estou desde 2022. Eu, antes de tudo, né, antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer a participação de vocês, de todas as pessoas que se inscreveram na Feira de Carreira Online, que querem conhecer um pouco mais do nosso negócio, das nossas ações de diversidade, das nossas vagas em aberto. A gente vai compartilhar com vocês também um pouco do que a gente está trabalhando nesse momento. E para vocês que gostariam de tirar dúvidas também ou fazer perguntas para a gente. Então, acredito que vai ser um momento rico aqui, né? Sempre é um momento rico quando a gente faz algumas trocas. Acho que vai ser um momento de trocas. Então, já queria agradecer antecipadamente. Vou passar a palavra para a Mari. Antes, só fazendo um contexto, né, de companhia. Para quem não conhece, né, ou não tem alguns detalhes de neoenergia, a gente está há aproximadamente 28 anos no mercado brasileiro, então é uma empresa que já está consolidada aqui no nosso território. Nosso maior acionista é a Iberdrola, que é um grupo que tem é um grupo onde tem uma atuação vasta, global, então a gente atua em diversos países. Esse nosso maior acionista, né, ele é um líder, né, e referência no segmento de energia. No Brasil, a gente está presente em 18 estados, mais o Distrito Federal atuando em frentes como distribuição, né, de energia, onde a gente tem 5 distribuidoras que fica na Bahia, em Natal, em Pernambuco, em Brasília, em Campinas. é, Acho que eu falei todas, acho que eu trouxe as 5 aqui. E a gente também atua em transmissão, geração, comercialização de energia. Então, a gente está falando dos principais, é, as principais frentes, né, de soluções energéticas. Então, trazendo um pouco do que é o nosso negócio, trazendo um pouco e apresentando um pouquinho mais, né, de onde nós somos, que grupo nós fazemos parte. Então, apresentando um pouquinho mais de energia para vocês. A gente vai falar um pouco mais, eu tenho outras informações para trazer, para compartilhar com vocês, mas também vou dar espaço para Mariana, para minha colega aqui de trabalho, para ela se apresentar e trazer um pouco mais de energia Brasília para vocês. Vai lá, Mariana. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Mariana Silveira, sou uma mulher parda, né, de pele parda, cabelo curto, liso e preto.
olhos castanhos, eu estou vestida com uma camisa polo verde, com o símbolo da Neo Energia aqui do meu lado esquerdo, e tem um fundo desfocado aqui atrás de mim. Eu estou em Brasília, né? Estou aqui na cidade de Brasília, atuando na distribuidora Neo Energia. Eu sou consultora de pessoas, então hoje atuo aqui no edifício sede, né? Fisicamente. Hoje também completo um ano de Neoenergia, né? Então, esse é o meu primeiro ano de empresa, com muita alegria, é um prazer fazer parte dessa companhia, e comemorando aqui junto com vocês. Falando um pouquinho, né, da nossa empresa Neoenergia Brasília, hoje nós temos em torno de 900 colaboradores aqui dentro, né, da empresa. Nosso edifício sede tem todo um suporte administrativo, né, de back-office aqui dentro. A nossa empresa, né, a Energia, está aí comemorando, né, também pelo segundo ano consecutivo, o nosso selo GPTW, né, das melhores empresas para se trabalhar. Hoje também a Neo Energia Brasília, quando falamos sobre diversidade e inclusão, a gente tem muito orgulho de falar que temos aí, somos referência dentro do grupo, olhando para as mulheres eletricistas. Temos diversos, né, colaboradores aqui, também não só, né, atuando como eletricistas, mas também em outras áreas, né? Completamos recentemente 4 anos, e acho que isso é um pouco do que eu posso trazer aí para vocês, né, falando da nossa realidade aqui na cidade de Brasília. E é muito bacana quando, só complementando, Mari, Raquel, né? Muito bacana quando a gente tem uma empresa com uma atuação tão grande em vários lugares diferentes, em vários estados diferentes também, né? E isso mostra que as empresas, elas vêm, elas se fixam no Brasil, elas trabalham muito, as pessoas, né, de forma geral, assim, brasileiro é muito envolvido com o trabalho, né? A gente realmente vai atrás e também legal porque as pessoas com deficiência não estão longe disso, não estão fora disso. Então muito bacana também esse momento aqui da gente entender que a Neoenergia está construindo e se fixando cada vez mais aí a sua história, né, aqui no Brasil, também abrindo as portas, as oportunidades para as pessoas com deficiência. Pois não, Raquel? Maravilha. E quando eu acho que falando um pouco também e puxando, né, esse ponto, quando a gente fala sobre diversidade, ações de diversidade, eu posso trazer, compartilhar aqui algumas ações, que eu acho que fazem sentido também, né? Porque a gente hoje tem uma área que fala sobre diversidade, uma área que cuida sobre esse tema. Então, se você achar que faz sentido também, eu posso trazer esse ponto aqui pra gente, tá, Renato? Super à vontade. Então, vamos lá. Como eu falei, né, falando um pouquinho mais sobre a frente, né, de diversidade, a Neoenergia ela tem uma área que é voltada para diversidade e inclusão. E aí, quando a gente fala diversidade e inclusão, a gente fala grupo, né? A gente não fala. A nossa feira, ela é, sim, com foco maior em Brasília, mas quando a gente fala de qualquer iniciativa, né, que a gente tem aqui, a gente está falando de grupo na energia. Então, eu estou falando de todas as empresas, eu estou falando de todas as frentes de atuação, de todos os negócios que a gente tem. Então, a gente tem um olhar muito focado no grupo. Né, para a gente seguir diretrizes, para a gente seguir os mesmos direcionamentos. Então, falando um pouco sobre essa parte de diversidade, então a gente tem uma área voltada para diversidade e inclusão. Eu posso citar aqui o programa interno que a gente tem, que é o Juntos, que tem como objetivo trazer, né, uma série de ações em prol da diversidade e inclusão, a fim de reforçar o nosso posicionamento, que é diverso, e, de fato, fomentar a representatividade nos nossos times, né? Então, algumas frentes de atuação nesse programa, para vocês conhecerem, né, para vocês entenderem o que que ele representa, né, o que que ele tem, né, de conteúdo, o que que a gente faz, o que que a gente trabalha aqui dentro. A gente tem tanto o pilar, né, de equidade de gênero, a gente fala, a Mari trouxe, né, sobre a questão de mulheres, por exemplo, em postos de eletricistas. A gente fala sobre o pilar de pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+. Tem uma série de frentes que a gente trabalha aqui, criando grupos, né? Grupos onde a gente para falar sobre esse tema, onde a gente para falar sobre iniciativas que são interessantes para a gente incluir dentro da nossa rotina,
que a gente sente falta, o que que a gente gostaria que fosse falado, que ainda não é falado dentro da empresa. Então, a gente tem um espaço. A gente tem um espaço onde realmente a gente pode falar o que a gente gostaria de ouvir e o que a gente gostaria de participar também para agregar nesses grupos, né, de afinidade. Então, eu posso até trazer algumas iniciativas aqui, como, por exemplo, é, e aí eu vou trazer primeiro algumas iniciativas que a gente teve com foco, né, no pilar de pessoas com deficiência. A gente fez no último ano um programa de formação para pessoa com deficiência em parceria com um outro parceiro externo nosso. Então, a gente criou uma turma, né, de formação, onde essas pessoas se formaram, né, tiveram um certificado em auxiliar administrativo e aprenderam a rotina administrativa como um todo, com o intuito de que essas pessoas se preparassem melhor ainda, mais ainda, para o mercado de trabalho. Então, nosso foco foi pegar essas pessoas, foram aproximadamente 50 pessoas que a gente fez o processo seletivo no mercado, a gente trouxe em parceria, né, com uma área educacional e a gente formou 50 pessoas, né? Entrou na formação 50 pessoas para tirarem no final da formação um certificado de auxiliar administrativo. Então, acho que essa iniciativa ela já é uma iniciativa muito legal, muito bacana. Quando a gente fala internamente de infraestrutura, eu acho que tem um outro ponto que é interessante trazer. A gente hoje aqui está cada vez mais acessível. É claro que a gente tem pontos ainda a melhorar, tem pontos ainda a ajustar internamente. Quando a gente fala de infraestrutura, nós temos muitos prédios, muitas unidades, né, territoriais espalhadas pelo Brasil. Então, todas elas vão sendo, né, reorganizadas e reestruturadas com o tempo. Mas hoje a gente tem prédios cada vez mais acessíveis, né, que contam com rampas, com catracas e banheiros de fácil acesso, pensando, né, em todas as necessidades. A gente tem o dia D, que é um dia, né, que a gente faz dedicado, é uma semana, na verdade, né, dedicada à abordagem proativa, né, à pessoa candidata com deficiência, com o intuito da gente se antecipar, fazer mapeamento, né, de profissionais no mercado para futuras oportunidades ou para vagas em aberto, e a gente já ter o contato dessas pessoas para quando abrir uma oportunidade, caso não tenha em aberto, a gente já ter as informações dessa pessoa para já manter ali um contato, para já direcionar para um processo seletivo. É, e tem acho que tem algumas outras iniciativas, tá? Mas acho que a última, né, para fechar aqui, que eu sempre gosto de compartilhar, é que quando a gente faz um processo seletivo, né, e a gente seleciona uma pessoa com deficiência, a gente deixa uma pergunta para se fazer por último, e não no início do processo, pensando realmente em diversidade e inclusão. Então, quando eu sei que eu estou selecionando uma pessoa com deficiência para trabalhar em determinada área aqui dos nossos negócios, só no final do processo eu pergunto se ela precisa de alguma adaptação ou tem alguma necessidade, né, de acessibilidade específica para que ela tenha, né, o maior conforto possível para trabalhar aqui. Então, eu não pergunto isso lá na frente, justamente para que isso não seja uma barreira, para que a gente realmente se adeque à necessidade da pessoa e não selecione a pessoa pela necessidade ou não de adaptação que ela vai ter. Isso para a gente vai ser feito independente, do que a gente precise fazer. Então, primeiro a gente seleciona a pessoa e depois a gente entende com essa pessoa o que que ela precisa de adaptação, de adaptabilidade interna para que a gente faça isso e consiga recebê-la, né, da melhor forma possível quando ela chegar aqui no nosso time. Então, eu acho que isso foi algo que a gente incorporou no recrutamento, justamente para que a gente não tivesse nenhum viés inconsciente de selecionar alguém que tenha menos, né, necessidade ali de adaptação ou não. Enfim, isso para a gente não importa. A adaptação ela vai acontecer e o que seja necessário a gente fazer para a pessoa selecionada, para que ela fique à vontade, confortável, aqui vai ser feito. Então, acho que isso é importante. Acho que é legal também trazer, porque foi algo que a gente incorporou no recrutamento para ser cada vez mais diverso e inclusivo de fato. E faz toda a diferença, né? Sim, Até mesmo para quem está sendo entrevistado, entrevistada, pessoa com deficiência. Isso é muito importante porque as pessoas com deficiência, como vocês sabem, quando vão para uma entrevista ou quando começam num emprego novo, numa oportunidade nova, né? As pessoas, como todo mundo, elas também vão ali para a entrevista
um pouquinho nervosas, um pouquinho ansiosas, um pouquinho com receio, um pouquinho inseguras, né? Porque é um momento ali tenso, né? Uma entrevista por si só. A gente quer mostrar o melhor, porque a gente, se está ali, tem a expectativa de ser bem-sucedido, de ser selecionado, selecionada. Então, isso mostra, isso que você acabou de compartilhar, Raquel, mostra, em primeiro lugar, um respeito com o profissional com deficiência e também mostra um respeito com a pessoa com deficiência, porque você está olhando, em primeiro lugar, para aquilo que de fato interessa, que é o trabalho, e não deixando, obviamente, a deficiência de lado. Depois, uma vez selecionada, né, ou uma vez a pessoa ali falando sobre a deficiência, ela tem a oportunidade de dizer o que ela vai precisar ou não, e a partir desse momento é que você vai fazer as perguntas específicas, porque uma vez contratada, ela tem que render, que performar como todo mundo, né, Raquel? Exato. Principalmente se ela tem os mesmos espaços, assim, as mesmas oportunidades, o ambiente preparado para ela, ela tem que trabalhar e performar como todo mundo, né? Exatamente. Quando a gente fala aqui de mapa de carreira, que é algo que eu e a Mari a gente consegue trazer para vocês também falando um pouco de oportunidades internas, como isso acontece internamente, é a mesmo mapa de carreira para todo mundo, né? A gente tem uma forma ali, a gente sabe qual é o nosso próximo passo, a gente sabe ali aonde eu posso chegar, então isso é igual para todo mundo. E realmente, né, a gente precisa ter uma avaliação que ela é pela performance, pelo que você consegue agregar, pelos seus conhecimentos. Então, é isso que a gente avalia de fato. Então, quando a gente fala sobre essa questão, né, da última pergunta que a gente faz no processo, é justamente para que ninguém tenha receio de falar. Para também não chegar na empresa e não ter ali as condições exatas que precisa, né, para poder atuar e ter a plena performance. E aí eu vou até entrar um pouco nesse ponto, né, que você falou que eu acho que é excelente, Renato. A avaliação de desempenho que a gente tem aqui, por exemplo, é igual para todo mundo. A gente vai exigir, a gente vai buscar os resultados, todas as áreas têm que entregar, né, suas metas, seus objetivos, e isso é igual para todo mundo. E eu acho que de fato precisa ser, né? Assim como a gente também tem mapa de carreira. Eu vou deixar a Mari trazer esse ponto e vou contar um pouquinho para vocês também sobre a parte de recrutamentos internos, como é que isso funciona, porque eu acho que esse é um outro ponto bem interessante que fica todo mundo curioso, né? Como é que eu faço para crescer? Como é que eu faço, né, para chegar em outro cargo? Então, eu vou deixar a Mari falando sobre promoção, méritos e mapa de carreira e vou falar um pouco sobre como funciona recrutamento interno. Quando a gente fala de oportunidades internas, aqui na Neoenergia, a gente tem a prática de realmente ter um recrutamento interno muito forte, né? A gente prioriza o recrutamento interno antes de ir para o mercado. Então, a gente sempre abre as nossas posições internamente, a gente avalia os nossos profissionais, as nossas profissionais, a gente dá essa oportunidade interna e não preenchendo ali, né, as vagas com os requisitos necessários e obrigatórios. Aí sim a gente vai para o mercado. Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para as pessoas saberem que realmente isso funciona, isso é fomentado e isso acontece muito aqui dentro, e a gente espera que aconteça cada vez mais para valorizar os nossos talentos internos. É claro que existem, né, as nossas elegibilidades internas, né, alguns critérios internos, mas eles estão disponíveis para todo mundo poder participar do processo. Tem um outro ponto que eu acho que é interessante trazer, que como eu falei lá no início, né, da nossa conversa, nós somos um grupo, né, nós somos um grupo de empresas, a nossa empresa ela é global. Então, a gente atua no Reino Unido, nos Estados Unidos, no México, a gente tem operação em vários países. E a gente fomenta, né, muito forte também a participação em processos seletivos em outros países, e não só no Brasil. Então, para quem, né, tem o desejo, tem a vontade de morar fora, tem o desejo ou a vontade de atuar em outro país, conhecer outra cultura, o recrutamento interno ele não é só a nível Brasil, não é só para o nosso país, ele se expande para outros países, onde a gente tem operação. A gente fez uma feira de carreira de mobilidade global recentemente, justamente para incentivar as pessoas a se inscreverem em processos internos de outros países, porque o nosso grupo entende que a cultura e que a diversidade de pessoas realmente é o que agrega, é o que faz a companhia crescer e ter cada vez mais.
né, conhecimento e visões, olhares, enfim, diferentes sobre processos e organização. Então, é uma outra forma, né, de crescimento e de oportunidades que a gente tem aqui. Então, acho que isso não dava, para deixar de falar, né, para deixar de trazer para vocês. Vou deixar a Mariana falar um pouco também sobre esses outros processos, enfim, de oportunidades e de crescimento, quais são as outras formas, né, que a gente tem. Então, era só para contribuir também. Vai lá, Mari. E vou até contribuir com o que Raquel trouxe, né? Porque, como eu falei, estou comemorando aí meu primeiro ano de Neoenergia Brasília aqui com vocês hoje. E nesse período eu já tive três pessoas com as quais eu trabalho aqui que foram transferidas, né, para outros países. Então, eu particularmente nunca tinha passado por isso na minha carreira, né? Então, é muito bacana você ver como a Raquel trouxe. Não é uma conversa, né? É real. As pessoas realmente têm a oportunidade aí de morar fora do Brasil. Pensando sobre o seu próprio desenvolvimento, né, que dentro da neoenergia, hoje nós temos aí diversas senioridades, né, diversos cargos, posições e senioridades que podem ser ocupadas. Então, a gente tem aí um time de operação, onde temos eletricistas, técnicos, temos cargos de liderança, temos a área técnica mesmo, onde nós vamos ter analistas, assistentes, controladores, né? A gente tem um centro de operações aqui, onde temos pessoas, que trabalham de forma muito técnica, né? Apoiando a nossa distribuição de energia. Temos área comercial, né? Então, quando a gente olha para vagas também, né? Olhando enquanto administrativos e também técnicos, mas analistas, assistentes, pensando em faturamento, cobrança, a própria área comercial. Então, quando a gente olha para o universo da distribuidora, nós temos realmente grandes oportunidades. Como Raquel falou, nós vamos trazer aí, né, algumas vagas, e aqui dentro hoje já temos, né, pessoas atuando. Pessoas com deficiência atuando, né, em diversos níveis. Nós temos até lideranças, hoje dentro da Neoenergia Brasília, que são pessoas com deficiência. Então, como nós falamos, né, anteriormente, existem aí, existe o seu próprio desenvolvimento, o acompanhamento da liderança, como a gente pode desenvolver as pessoas. Temos aí um forte olhar, né? De pessoas para pessoas, então queremos que as pessoas cresçam, se desenvolvam, quais são os pontos, então existem conversas muito fortes dos líderes com esses colaboradores. Então, quando a gente olha para todo o processo da neoenergia que Raquel trouxe, né, não só da entrada, quando a gente tem aí a oportunidade enquanto processo seletivo, nós temos aí também dentro da própria empresa a oportunidade de crescer e de nos desenvolver aqui dentro e oportunidades, como eu falei, reais, né? Recentemente, né, aqui no final do ano passado, começo desse ano, tivemos colaboradores também que foram promovidos, então não ficam apenas em uma cadeira, né? Assim, eu não sou apenas o técnico, eu tenho a oportunidade de fazer a minha carreira de técnico um para um técnico 2. Posso pensar em fazer alguma lateralidade, posso sair de uma área de operação e, de repente, ir trabalhar numa área comercial. Isso também aqui dentro é muito real, né? A gente tem a oportunidade de fazer transições de carreira dentro da própria empresa. Então, hoje eu posso ter aqui entrado enquanto operação, mas posso me desenvolver, tenho vontade de trabalhar numa área comercial, quero trabalhar, de repente, numa área mais técnica, me formei enquanto engenheiro. Então, esse nosso olhar realmente para os colaboradores aqui dentro e para esse desenvolvimento, ele realmente acontece, é real, e é muito bom, né? Nós, enquanto área de recursos humanos, aqui ficamos muito felizes de poder acompanhar esse desenvolvimento aqui das pessoas dentro da Neo Energia Brasília. E isso também acende um alerta, né? Assim, que eu sempre gosto de comentar com as pessoas com deficiência, que é o seguinte: as pessoas com deficiência muitas vezes não têm tantas oportunidades em muitas empresas de crescimento. Estou dizendo de uma maneira efetiva, né? Como a Mariana está dizendo e repetindo tantas vezes, né? Que dentro da neoenergia as coisas acontecem. E lógico que acontecem com quem mostra desempenho, interesse, trabalho. Porque não adianta, né, Raquel, Mariana, eu não posso chegar amanhã na Neoenergia e perguntar se está precisando de dono, né? Vocês não vão me contratar se eu chegar assim, né?
Eu preciso chegar e eu preciso começar a trabalhar depois de bastante tempo de trabalho. Eu vou conquistando os meus espaços, eu vou mostrando os meus interesses e as oportunidades, elas vão acontecendo. Então não adianta a gente muitas vezes encontra uma oportunidade e a gente não está preparado para assumir. Porque na neoenergia, né, pelo que a gente está vendo e a gente sabe, as oportunidades acontecem. Então, não é aquela coisa de que a oportunidade está lá e aí você está preparado, só que a oportunidade nunca chega para você. Não é isso. Então, isso acende um alerta, como eu disse, porque as pessoas com deficiência precisam, mesmo empregadas, continuar estudando dentro e fora da empresa, buscar a capacitação. Muitas vezes, aquela vaga que você sonha não é aquela vaga que você entrou ou que você viu ali, mas vale super a pena de você mostrar o interesse, de insistir, de uma vez dentro da empresa compartilhar com as pessoas, né, os seus interesses. Então, o que eu quero dizer no final das contas, pessoal, e principalmente para as pessoas com deficiência, que é sempre uma via de mão dupla. A gente tem muitas empresas que contratam e às vezes as empresas acabam contratando sem muita perspectiva para a pessoa com deficiência. Isso acaba com o tempo causando uma certa rotatividade, porque muitas vezes as pessoas com deficiência que querem trabalhar e crescer, elas não ficam durante muito tempo subaproveitadas, né? Porque elas querem crescer. Então, quando a gente tem oportunidade, a gente também precisa mostrar interesse. E aqui, tanto a Raquel como a Mariana, né? Já deixaram muito claro que as portas também estão abertas para que as pessoas compartilhem, para que as pessoas falem, para que as pessoas ajudem a Neoenergia nessa construção cada vez melhor e maior daquilo que a gente conhece como acessibilidade, oportunidade. Eu acho que é por aí, né, meninas? Perfeito, totalmente. É, e principalmente, eu acho que acompanhar o que está acontecendo na companhia, sabe, Renato? Eu acho que precisa acompanhar o movimento. A área de energia tem hoje, né, um fôlego muito grande, tem muita coisa acontecendo no mercado, tem um espaço enorme de crescimento. A gente vê aí de um ano para o outro o quanto a empresa já cresceu, o quanto a empresa foi adquirindo novos processos, novos produtos e está se reinventando. Então, imagina, eu vou trabalhar em uma empresa onde você precisa acompanhar essa evolução, né? Imagina, se eu estou em uma área, né, de inovação, em uma área digital, mas eu não sei o que está acontecendo no mercado, né? Eu não sei quais são as práticas, eu não sei o que, né, é importante para aquela minha área crescer. Então, isso é importante. Então, cada um precisa fazer o seu papel. E aí, falando um pouco também sobre as próprias posições e vagas que a gente tem. É importante olhar também os requisitos, né? Se candidatar nas vagas que de fato têm o seu perfil. E isso é uma dica que a gente dá sempre, assim, no geral, em todo recrutamento, em todo processo seletivo. Avalie o requisito, faz sentido para você, se aplica realmente em vagas em que você percebe a aderência no que a vaga está solicitando, porque se está escrito ali, é porque realmente precisa. Se está como obrigatório, é porque realmente precisa. Então, a chance de você ser contactado, né, e contactada quando você realmente tem ali os requisitos que aquela vaga pede, é muito maior. E aí, respondendo até uma das perguntas que eu vi aqui no chat da Regina, que ela falou assim: ah, mas as vagas né, da Neoenergia, elas precisam de CNH? Não necessariamente. As vagas, elas têm requisitos muito diferentes. Vai depender muito do que ela vai fazer, do que o cargo vai fazer. Então, por exemplo, se eu sou um eletricista, necessariamente sim, eu vou precisar dirigir porque é uma pessoa que realmente faz um deslocamento, tem que fazer deslocamentos urgentes, enfim. Agora, a gente está trabalhando vaga de assistente, por exemplo, engenheiro, que não necessariamente eu preciso de carteira de habilitação. Então, vai muito de vaga para vaga, de requisito para requisito. Algumas vagas a gente não solicita a formação superior completa. Pode ser só o ensino médio ou formação superior em andamento.
depende muito do que a vaga precisa, do que essa pessoa vai exercer, do que a liderança trouxe, né, para a área de recrutamento quando abriu aquela vaga. Então, por isso que é muito importante vocês ficarem muito atentos e atentas ao que está no perfil da posição. Se identificou com a vaga, se candidata, é, realmente, né, faz ali aquela energia positiva para participar do processo, porque as chances de você conseguir participar de um processo seletivo onde você preenche a maior parte dos requisitos, ela é muito maior. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat também vagas que a gente tem em andamento nesse momento. Então, por exemplo, vaga de assistente de distribuição, um. A gente tem essa posição em aberto. Os requisitos, eles são muito mínimos, né? A gente coloca pouquíssimos requisitos, porque é uma vaga mais inicial, né, de carreira. Mas a gente também tem vaga acontecendo, né? A gente criou um banco, porque é, acaba que a gente tem mais necessidade em alguns cargos, né? Eles acabam acontecendo com maior frequência. Então, a gente criou um banco para 3 posições que a gente já deixou no nosso site e eu vou compartilhar aqui com vocês no chat, que é banco de talentos, né, para pessoa com deficiência, para analista comercial júnior. Então, essa vaga, por exemplo, vai exigir o mínimo de superior em andamento, não necessariamente precisa estar completo. Eu tenho a vaga de assistente de distribuição, que não exige, né, a formação superior completa. Eu tenho vaga de agente responsável também, né, para pessoa com deficiência, e tenho banco para engenheiro ou engenheira também para pessoa com deficiência. Então, um engenheiro ou engenheira vai exigir uma formação superior. Não tem jeito, completa, porque é uma formação técnica específica. Mas as outras vagas, não necessariamente. Então, se atentem mais ao que a vaga pede de requisitos, e o que vocês se identificam, para que vocês também atuem em algo que faça vocês felizes, né? Que é o que a gente gostaria que vocês fossem aqui com a gente, né? Se vocês tiverem a oportunidade de participar de processos aqui com a gente. E uma coisa que eu não quero perder na sua fala, né, e também aproveitando o momento, aqui no canal do YouTube do Oportunidades Especiais, né, nós temos lá uma série de vídeos chamada Oportunidades Especiais Visita. Então, nessa série, eu, Renato, vou até uma empresa ou uma instituição de referência para mostrar um pouco do trabalho que é feito ali. E é um trabalho, é uma visita de utilidade pública, digamos assim. A gente vai para mostrar tanto as possibilidades de tecnologia que existem hoje, né, o trabalho que é feito e tudo mais, e também a gente vai para dizer e falar com os especialistas para que eles mostrem para as pessoas com deficiência que hoje tem muita coisa que talvez a gente não conheça. Então, lembrei disso agora porque com a questão do ter deficiência e a questão da CNH, né? Eu visitei uma empresa chamada Cavenag, que é uma empresa que está em São Paulo e que apresenta soluções para pessoas com deficiência. Então, eles têm vários tipos de soluções lá, não vou me estender aqui agora, mas algumas das soluções são voltadas para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, para que elas dirijam. Então, tem vários tipos de adaptações e vários tipos de coisas que eles modificam no carro, que uma pessoa com deficiência que talvez hoje não tenha carta, ela tendo o carro em casa, né? Tô falando aqui, tô supondo ela pode saber que existe um tipo de adaptação e que aquele carro pode ser dirigido por ela também. Então, isso é muito grande e tem muitas pessoas no Brasil que dirigem, pessoas que precisam de adaptação, pessoas que não precisam de adaptação. Então, eu estou dizendo isso para encorajar as pessoas com deficiência que querem dirigir ou que já dirigem, né? Para que se inscrevam também nessas vagas porque, sabe, a gente coloca muitas vezes, né, alguns limites e a gente acha que não dá para transpor, mas muitas vezes dá, porque a tecnologia hoje é maravilhosa, tá bom? Desculpe aí a minha intervenção, mas eu não podia deixar de dizer isso. Perfeito, Renato. E eu até já coloquei algumas posições aqui, acho que eu comentei, né, do banco de talentos que a gente tem aqui, pensando, né, nas oportunidades com foco em Brasília, né, que é a nossa feira hoje, né, de carreira para Brasília. E eu acho que tem um ponto, né, que é importante ressaltar, que a gente acabou não falando, mas
os nossos líderes, as nossas líderes e a consultoria interna, né, de Brasília é muito engajada realmente em diversidade e inclusão. É, surgiu e partiu dessa liderança a necessidade da gente engajar mais pessoas para participarem de processos com a gente, é, de todos os pilares de diversidade que a gente hoje trabalha. Então, não tem a ver com preenchimento de cota ou não, porque é uma empresa ali que já está muito aderente e já faz isso muito bem. Então, eles querem mesmo, é genuíno. É uma empresa, é uma das, né, principais empresas ali que a gente tem como parceiras também nesse processo. E foi uma demanda deles, né? Vamos fazer uma feira, vamos criar um banco. A gente quer trazer mais pessoas de pilares de diversidade para trabalhar com a gente. É importante, faz sentido para o nosso negócio. A gente tá junto nessa linha. Então, eu acho que esse ponto também é importante dividir, né? Não é uma coisa de, o RH faz sempre esse processo, e acaba ali incentivando a liderança a fazer, ao contrário, a liderança que quer realmente também que a gente exponha, né, Brasília e que para as pessoas saberem cada vez mais que todo mundo, qualquer pilar, todo mundo é sempre muito bem-vindo e tem espaço para todo mundo quando a gente fala de diversidade e inclusão. Então, eu acho que esse ponto também era bem importante de trazer, de não deixar de trazer aqui para essa conversa. E é uma questão cultural também, Raquel. Você me fez Exato. lembrar que eu moro aqui em São Paulo, né, bem junto aqui com Osasco, e 80% do polo industrial de Osasco não tem a obrigação legal de contratar pessoas com deficiência, mas eles contratam. E tem, assim, grande mesmo essa cultura da empregabilidade para as pessoas com deficiência. E olha só que interessante, 80% das empresas não precisariam contratar, mas esse trabalho já é feito há bastante tempo, todo mundo contrata, isso é uma coisa muito bem resolvida e é uma coisa que é tão legal para todo mundo, né, que se espalhou e que é uma coisa assim que não é uma questão, sabe? Assim, é muito bacana. E vocês aí também, pelo jeito, no mesmo processo de inclusão, porque quando isso vem das lideranças, nossa, muda tudo, né, Raquel? Exato, e a gente tem constantemente fóruns onde a gente envolve os líderes também, as líderes, para falar sobre diversidade e inclusão. Então, em alguns momentos, né, a gente precisa falar sobre alguns temas e aprender cada vez mais sobre todos os pilares. A gente está em constante aprendizado, então tem coisa que não dá para não saber, né? Tem que saber conduzir, a gente tem que saber receber as pessoas. Então, isso é algo que é muito falado aqui. A gente recebe treinamento, a gente participa de fóruns, a gente recebe parceiros externos. O Renato já deu palestra aqui para gente na área de recrutamento, a gente já teve workshop com o próprio Renato aqui dentro. Porque é importante. Se a gente quer atrair as pessoas e quer dizer que aqui é um lugar de diversidade, a gente tem que saber falar sobre isso, a gente quer ser melhor cada dia sobre esse tema. Se a gente não sabe de alguma coisa, a gente quer aprender, né, para poder se desenvolver também, e para que isso seja uma troca e para que as pessoas se sintam bem aqui dentro. Eu acho que esse é o principal ponto. E a gente não está falando só de Brasília, né? Mais uma vez, a gente está falando neoenergia, a gente está falando grupo, é o mesmo princípio para todas as empresas. Então, eu acho que isso é algo que tem que ficar assim muito forte, que é o que a gente gostaria de passar para as pessoas. Uhum. Eu não sei se você ou a Mariana, né, queriam compartilhar com a gente mais alguma questão voltado às vagas, né, as vagas que a gente está falando aqui hoje, ou até, quem sabe, né, para quem tenha interesse em falar um pouco também dos benefícios, né, para quem trabalha hoje na Neoenergia, acho que esse é um ponto bem importante também. E aí estou falando aqui da maneira que está me vindo à cabeça, né? Não sei se você Claro, tinha programado isso, se é bacana, se você quer. óbvio. Uhum. Com certeza, faz todo sentido. Eu já vou colocar aqui no chat também. Uma pessoa perguntou se tem vagas para outras localidades, e sim, a gente tem posições nível Brasil, e eu vou compartilhar aqui no chat, além das vagas que são muito específicas para Brasília, eu vou colocar o nosso site, né, Energia, porque aí é grupo, vocês conseguem ver vagas de outros países, Brasil, outras localidades, aí vocês podem ficar à vontade para explorar
o site, tá? Então eu vou deixar o site aqui no chat e já vou colocar aqui para vocês. Quando a gente fala sobre a parte de benefício, eu acho que é bem importante, eu acho que é bem interessante também a gente trazer esse ponto. É, porque eu acho que nosso pacote ele é feito tanto de remuneração quanto de alguns outros pontos que são bem atrativos. Eu vou falar de uma forma mais geral, mais que eu acho que acaba abarcando aí todos os pontos, tá? Então, quando a gente fala de benefícios, a gente está falando de ticket refeição, que eu acho que é algo também bem interessante quando a gente fala ali de apoio tanto para restaurante quanto para mercado. Então, a gente pode escolher o que a gente quer fazer, seja, se eu quero usar meu ticket todo para restaurante, se eu quero ir no mercado fazer compras, né, para mim, para minha família, ou se eu quero 50% cada um, isso é muito flexível e a gente consegue hoje, né, fazer isso aqui com esse benefício. A gente tem o plano de saúde, ele é Bradesco. A gente tem o plano odontológico, também da Bradesco. A gente paga ali, né, uma coparticipação quando a gente utiliza. Os dependentes também legais também podem fazer parte do plano, tá? A gente tem previdência privada, então a empresa também tem um programa super bacana, de faixas de contribuição que você queira fazer e a empresa participa com um valor também igual ao seu, então ele dobra o valor da sua contribuição na previdência privada. A gente tem a facilidade de aderir o Gympass aí pensando em saúde, né? Pensando em bem-estar, onde tem vários programas, né, dentro dessa plataforma que a gente pode escolher o que melhor cabe ali, né, pra gente. A gente tem o incentivo idiomas, então todo mundo que chega na companhia, logo em seguida da chegada, a gente tem um incentivo, né, de idiomas, a gente não paga nada por isso. A gente tem um parceiro externo onde a gente escolhe o idioma que a gente quer fazer, então, inglês, espanhol, francês, italiano, enfim, tem uma lista de idiomas, né? É só a gente entrar, fazer nosso nivelamento, escolher as aulas, escolher dia, escolher horário, marcar suas aulas, tem aulas em grupo, com professores nativos, alunos do mundo todo. É muito legal e é gratuito. Como nós somos uma empresa global, isso é muito incentivado até para quem tem interesse em trabalhar em outro país, ou existem muitas áreas aqui hoje no Brasil que tem muita interface com as outras empresas, né, no mundo, que a gente tem operação. Então, a gente incentiva muito essa questão do idioma. Depois de um ano de companhia, a gente tem um incentivo educacional, então a gente pode participar, né, de uma avaliação curricular, se faz sentido a empresa contribuir com até 70% também da nossa formação, de graduação, de pós-graduação, enfim, tem outras disciplinas. Então, existe ali também uma seleção interna quando você se candidata a esse processo que acontece uma vez por ano, né? Depois que você faz um ano de companhia, você já pode se candidatar para a empresa avaliar se faz sentido tanto para a empresa quanto, né, para o negócio também, aquela formação que você está fazendo, e tem essa contrapartida da empresa que pode chegar em até 70% do valor da formação da pós-graduação. A gente tem incentivo, que a gente chama de auxílio creche, né, auxílio dependente também para quem tem filhos e filhas. Enfim, a gente tem uma série de benefícios. Tem algum que eu esqueci, Mari, que é muito legal, porque eu sei que tem muitos outros, mas eu tô Tem. falando dos principais. Não, para mim tem um aqui em Brasília, que é aqui de Brasília, que é o Clube de Corrida. É um super benefício, porque não só a gente cuida da nossa saúde, mas é um momento também incrível, onde a gente consegue encontrar os colegas de trabalho, num momento para cuidar da saúde, para desopilar, para se divertir, né? Tem família também, geralmente a família vem junto, então, assim, é um benefício que a gente gosta de sempre trazer, porque Brasília fica firme aí nesse propósito da corrida. Então, não poderia deixar de trazer esse. Legal. A Edna disse que é corredora. Já vi um comentário aqui no chat que já gostou desse benefício. E é muito legal, né, gente, porque hoje a gente, quando fala na qualidade do nosso trabalho, né,
Não é mais como a gente falava antigamente, que a gente dizia assim: olha, você vai para o trabalho e deixa os seus problemas pessoais em casa, porque uma coisa não interfere na outra. A gente já sabe que isso não é verdade. Quanto mais a gente tem um espaço de trabalho saudável, acolhedor, uma empresa que colabora com a nossa qualidade de vida, isso, além de melhorar o nosso desempenho no trabalho, isso também faz com que o nosso local de trabalho seja um lugar que a gente queira estar, que a gente chega lá e a gente não precisa esquecer das coisas. Muito pelo contrário, a gente tem esse acolhimento porque é muito humano. Então isso é muito legal. E para quem eventualmente, pessoal, não saiba, porque às vezes muda de nome de cidade para cidade ou de empresa para empresa, o Gympass ou Total Pass, né, tem outros nomes também, é aquele apoio que a empresa oferece para que você faça uso da academia, para que você exercite também essa sua questão da saúde, né? Hoje em dia as empresas bacanas, como a Neo Energia, elas valorizam muito isso também, o bem-estar do colaborador. E por último, Raquel, eu queria só pedir uma coisa. Você agora há pouco colocou o chat, o nome, o site ali no chat, né? Vou pedir para você falar também, porque às vezes nós temos pessoas com deficiência visual que não têm muita habilidade no celular ou no computador, porque às vezes fica difícil escutar o computador ao mesmo tempo e escutar o que a pessoa está dizendo. Então tem gente que não enxerga ou enxerga pouco, que não acessa o chat nesse momento, né? Então eu queria pedir para você falar também o site da Neoenergia para que as pessoas também consigam ter essa memória auditiva. Perfeito. Eu já coloquei, né, aqui no chat para quem quiser guardar, gravar. O nosso site é neoenergia.com.br e dentro do nosso site tem uma primeira aba que é Talentos. Quando você clica em Talentos, tem o Trabalhe Conosco. E aí tem lá vagas abertas. E aí Ah, você muito vê simples. todas as vagas. Bem, bem tranquilo, assim, o caminho Uhum. ele é tranquilo, tá? Ah, Mas eu legal. coloquei aqui no chat também para quem quiser acessar. Maravilha. Meninas, fiquem à vontade, tá? Pode continuar aí. Eu vou deixar aberto também, não sei se a Mari quer trazer algum ponto, mas se alguém quiser colocar aqui no chat para gente alguma pergunta, essa é a hora para a gente também tirar as dúvidas de vocês. Algumas que eu fui vendo, eu já respondi, mas se tiver alguma que a gente ainda não falou, fiquem à vontade também de trazer. Enquanto as pessoas pensam aí, a gente também está caminhando para os nossos últimos 10 minutos aqui, e eu sempre gosto de compartilhar, pessoal, o seguinte, né? Uma informação assim de utilidade pública, né? Para muita gente. Muito tempo atrás, as pessoas com deficiência que recebiam aquele benefício de prestação continuada, o BPC, elas tinham que pausar o BPC para começar um trabalho formal, né, com carteira assinada e tudo mais. E sendo efetivadas ali, depois de 2 anos, a pessoa tinha que, de fato, extinguir esse BPC, né? Se a pessoa quisesse continuar trabalhando registrado. E isso de 2021 para cá, para as pessoas que têm mais de 5 anos de benefício de prestação continuada, essa legislação mudou. Então, hoje, tanto as pessoas que recebem o benefício, como aquelas pessoas que estão na empresa como jovem aprendizes, né? As pessoas sendo efetivadas, elas podem manter o seu BPC, né, por até, me falha a memória agora, acho que até 2 anos, né, 100%, e manter o teto em carteira de até 2 salários mínimos. Então, grosseiramente falando, o que antes seria talvez atualizado, né, o valor de hoje, ou R$ 1.500 de um lado, ou R$ 1.500 do outro, para as empresas que começam ali com as oportunidades de porta de entrada, né? Hoje não. Hoje a pessoa pode receber um BPC e a pessoa pode ser contratada efetivamente, até com um teto de 2 salários mínimos, né? Ter esse trabalho, porque a condição do trabalho, pessoal, e aí eu estou falando muito para as pessoas com deficiência,
A intenção do trabalho é para que as pessoas deixem a condição de vulnerabilidade social, porque para as pessoas com deficiência e para as pessoas idosas que recebem BPC, elas recebem o BPC não em primeiro lugar porque são pessoas com deficiência ou idosas, mas porque se declaram em situação de vulnerabilidade social. Então, quando você começa a trabalhar, além do dinheiro que você recebe, você também tem uma série de benefícios, como a Raquel, como a Mariana compartilharam agora, benefícios que muitas vezes se estendem também para a sua família, para os seus dependentes. Então, isso é um passo importantíssimo para todas aquelas pessoas com deficiência que querem, né, crescer aí no trabalho, na sua carreira, né? Então a gente sabe que a gente vem batalhando muito para que tudo isso aconteça e a gente tem de verdade que aproveitar a legislação, que fazer uso dela a nosso favor e também que aproveitar as boas oportunidades, como a gente está vendo aqui hoje, como uma empresa tão bacana como a Neo Energia que está trazendo tudo isso, né? Não poderia deixar de dizer, porque sempre fico muito empolgado, viu, Raquel, Mariana? Gosto muito aí quando as pessoas trazem informações práticas para a gente. E Eu aqui a até gente. acho, Renato, que eu Uhum. sempre estou falando da empresa e sempre sorrindo muito. Às vezes acho que as pessoas devem pensar, né? Meu Deus. Mas realmente eu sou uma grande fã, assim, da empresa, né? Dessa liderança, da forma como as pessoas constroem, né? A nossa rotina, o nosso dia a dia. É, Eu gostaria de dizer para as pessoas assim, aproveitem essas oportunidades, né? Como o Raquel trouxe. Efetivamente, a gente tem a vaga de assistente de distribuição um aberto aqui para Brasília, mas essas vagas, né, tanto de técnico que está aberta enquanto banco de talentos, a vaga de engenheiro, a vaga de analista comercial, são também oportunidades que acontecem aí, né, ao longo dos meses. Existem oportunidades, assim, outras pessoas aqui dentro vão crescendo, vão sendo promovidas, né, vão saindo das suas cadeiras e aí deixando oportunidades, né, para outras pessoas. Então, não deixem de se inscrever, né, de colocar suas qualificações, seus conhecimentos, o seu interesse. Então, assim, é muito importante para nós a gente ter aberto isso, ainda que enquanto banco de talentos, né, é algo para que a gente esteja sempre de olho ali. Surgiu uma oportunidade, a gente tem um banco, a gente tem pessoas ali que estão na nossa memória de, olha, isso aqui é um bom candidato, isso é uma pessoa que tem a ver, né, deu match ali com essa vaga, com essa oportunidade. E realmente, como vocês disseram aqui, a gente já falou algumas vezes, é realmente muito prazeroso você poder acompanhar o desenvolvimento e o crescimento das pessoas, né? Como eu disse, assim, tenho colegas aqui dentro que são pessoas com deficiência, entraram aqui na companhia, estão crescendo, tem pessoas participando de programas de desenvolvimento super bacanas, assim, sabe? E, obviamente, quando escolhidos e quando participaram, não tinha a ver com a questão da sua deficiência, né? Então, estão ali realmente crescendo, tendo oportunidades de se desenvolver. E é muito legal. Você vê um colega promovido, você vê um colega participando de programas de desenvolvimento. Então, realmente aproveitem aí, essa oportunidade. E eu que estou aqui em Brasília, né, assim, encontrarão Raquel num processo seletivo, né? Mas eu que estou aqui em Brasília também, espero encontrar aí alguns de vocês, né? Temos aí quase 30 pessoas, né, online. Quem sabe nos encontraremos aí numa oportunidade aqui de trabalhar juntos em Brasília. E já vai ter fila aí na porta. Que bom! A gente quer É. que todo mundo que esteja aqui realmente tenha interesse, que queira conhecer mais as vagas, que tenham, né, ali o desejo de estarem aqui com a gente, como a gente também tem o desejo de receber todo mundo aqui. E só contribuindo também com o que a Mari falou, e isso independente de ser para uma posição na Neoenergia ou não. Quando a gente vai participar de um processo seletivo, o importante quando a gente se cadastra, quando a gente se candidata em uma vaga, é manter o perfil atualizado. Então, isso é extremamente importante, principalmente para a área de recrutamento, porque isso é o seu cartão de apresentação, né? Como é que eu faço para te conhecer? A gente avalia os primeiros perfis, a gente faz triagem de currículos,
é o primeiro momento quando a gente divulga uma vaga, é fazer uma triagem. Então, nessa triagem, a gente basicamente vai avaliando o perfil das pessoas que estão se candidatando e o perfil que a liderança precisa para aquela vaga. Então, isso é muito importante. Se eu vejo ali que no seu perfil, é, eu tenho uma vaga para uma pessoa que vai ser matemática, e no seu perfil você é de história, não vai fazer muito sentido, mas se você tiver feito uma atualização, uma formação também em matemática que não estiver ali, eu não vou saber. Mas se você colocar no currículo, aí sim passa a fazer sentido para mim. Só fazendo uma correlação, enfim, dando um exemplo. Então, é muito importante que vocês Uhum. tenham o currículo de vocês atualizados, no momento que vocês fazem aqui uma candidatura. Isso acelera muito o processo. E Sim, por último, sei que a gente já está chegando nos momentos finais, nos minutinhos finais. Mas havia uma pergunta aqui que veio mais de uma vez no chat, que eu acho que é importante a gente responder, sobre formato de trabalho. Algumas pessoas perguntaram se a gente está hoje no híbrido, se está no presencial, então acho que é importante também trazer esse ponto. Depende muito da área de atuação. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma vaga de centro de controle de operação, se eu estou falando de uma vaga de campo, tendem a ser vagas que têm ali um presencial mais forte. Se eu estou falando de vagas mais administrativas, a gente também pratica o híbrido, né? De 3 dias presenciais e 2 dias de casa. Mas o que eu sempre digo é, precisa ter a disponibilidade também para atuar presencialmente, caso você seja chamado ou seja chamada a qualquer momento, né? Eu estou aqui na minha área, ela é uma área que faz o home office, mas tem uma necessidade específica que todo mundo vai trabalhar presencialmente em determinado momento. Então, tem que ter a disponibilidade de trabalhar ali presencialmente, porque não é uma regra, é uma prática. Então, essa prática vai até o momento que é necessário. Mas hoje, sim, existem áreas que vão também no híbrido e áreas que a necessidade é presencial, tá? Desculpa, tentei maravilha. correr aqui para não tomar muito tempo, Maravilha, Renato. imagina, imagina, uma delícia escutar vocês, viu? E aí, pessoal, também quero fazer uma fala final, né? Aproveitando aqui o nosso horário. Mas assim, pessoal, nós falamos muito aqui hoje sobre desenvolvimento, sobre crescimento de carreira, né? Mas a gente recebe muitas pessoas que trazem questões assim, puxa, olha, eu tenho 45, eu tenho 50 anos, eu sou mãe de família, eu sou pai de família, eu quero um trabalho, eu não quero, sei lá, entrar para a faculdade e ser engenheiro, mas eu preciso trabalhar, estou procurando um trabalho digno, um trabalho que eu consiga ser respeitado, uma empresa que eu vá todos os dias e que ali eu sinta que eu faço parte, que eu sou produtivo, produtiva. É também o caso da neoenergia, porque a gente, pessoal, o que a gente precisa se preocupar é em ter trabalho digno, em deixar uma boa impressão também para todos aqueles e aquelas que estão abrindo as portas para as pessoas com deficiência, porque nós não estamos fazendo só por nós, estamos fazendo também pelos próximos com deficiência que vêm em seguida. Então, chegar, mostrar um bom trabalho, deixar um bom exemplo, isso também é legal e é nossa responsabilidade. Como eu disse, é sempre uma via de mão dupla. Então, o nosso horário aqui está acabando, faltam só 2 minutinhos. Quero agradecer mais uma vez a Raquel, quero agradecer mais uma vez a Mari, agradecer a nossa intérprete Aline, o João aqui fazendo o nosso evento acontecer. Quando a empresa é bacana, quando o assunto rende uma hora é pouco, né? E é o caso de hoje aqui também. Então, meninas, muito obrigado mais uma vez, viu? E se quiserem dar um tchau final, fiquem à vontade. Eu quero, sempre passa muito rápido, sempre é um momento de troca e é muito bom poder contar para as pessoas o que tem do lado de cá, né? Só quem está aqui dentro sabe como funcionam as coisas e é importante esse momento para a gente trazer para vocês a informação, tirar dúvidas e também ver o quanto vocês se interessam pelo nosso negócio. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, queria muito agradecer o tempo, né? A disponibilidade de estarem aqui com a gente, de querer, de vocês quererem conhecer um pouco do nosso negócio. Queria agradecer a parceria, né, da Mariana, do Renato, da Aline e do João e de todo mundo que está aqui. Espero encontrar vocês em breve. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Renata, Aline, João e todo mundo que participou. Obrigada, Raquel, também aí pela parceria. Um abraço, gente, até a próxima. Até a Até, próxima. Tchau, tchau, tchau. tchau.